podcast da Alesp hoje fala sobre o clima, todas essas mudanças climáticas pelas quais a gente vive, seja aqui no Brasil, como na Europa, inclusive com as fortes nevascas na região da Holanda, também da Rússia, e o calor extremo aqui no Brasil. Nós temos o prazer de conversar e de receber aqui em nossos estúdios o professor sênior do Instituto Astronômico, Geofísico e de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, o professor Augusto José Pereira Filho, que também acaba de se tornar diretor científico da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, Renata. Um prazer muito grande estar aqui. Professor, o senhor vem aqui aos nossos estúdios na virada do ano, de 23 para 24, ainda na primeira quinzena de dezembro. Nós líamos nos jornais, até em função da COP28, que aconteceu lá em Dubai, que 2023 está entre um dos anos mais quentes já registrados até agora, segundo o Observatório Europeu Copérnico. É isso mesmo? Nunca vivenciamos um clima tão quente no mundo, no planeta? Muito bem. Se você considerar o histórico da Terra todo, que se estima em 4,5 bilhões de anos, certamente não é o mais quente da história. Porque no início a temperatura era muito mais alta, até pelo excesso de CO2 no sistema, que eventualmente ele foi sendo depositado nos oceanos, né, nas rochas sedimentares. Agora, nessa história recente dos registros meteorológicos, né, que perfazem um pouco mais de 100 anos, aqui em São Paulo nós temos a estação meteorológica que celebrou 91 anos agora, em novembro, né? Então, nesse registro, de fato, por exemplo, no mês passado, houve um recorde de temperatura no mês de outubro, de novembro, perdão, em razão dessa situação que nós vivemos nesse momento. Agora, isso não resulta necessariamente de uma mudança climática. É uma variabilidade climática e este ano o que há de diferente, em primeiro lugar, é que nós estamos passando por uma seca na região norte e também em parte aqui do sudeste. E essas chuvas excessivas no sul que são resultantes dessa dinâmica do nosso sistema, né? Então, aqui em São Paulo, com menor nebulosidade, significa mais energia vinda do sol. As nuvens devolvem para o espaço sideral da ordem de 20% da energia solar. Então, com baixa nebulosidade, aumenta-se então a incidência de radiação que é usada para aquecimento. Nós chamamos de calor sensível. E esse calor ele vai sendo acumulado dia a dia enquanto persiste essa condição de aquecimento, né? E aí vem o recorde. Agora, por que está mais quente? Eu acho que esqueceram de um pequeno detalhe. O Sol está mais ativo. O ano que vem vai ser um ano de alta atividade solar. Nós estamos recebendo mais energia do Sol. Não é muita coisa, mas é o suficiente para a temperatura se elevar em virtude até desses ambientes urbanos, né? Todas as cidades do mundo estão afetadas pelas denominadas ilhas de calor. Então, há esse aspecto local, aqui da região metropolitana de São Paulo. Essa nossa estação, que tem 91 anos agora, celebrou esses 91 anos com um recorde de temperatura para essa época, né? 38 graus Celsius. É um recorde absoluto, né? Por razão dessa condição nesse momento, né? Depois disso, ela não continuou subindo. Ela eventualmente baixou, até porque nós estamos próximos aqui do litoral, e à tarde que invariavelmente entra aqui a brisa do mar. É um ar mais fresco, um ar mais úmido, que reduz a temperatura, né? Mas, de fato, do ponto de vista do monitoramento global, inclusive nas cidades, tem havido aumento. Mas como nós já nos referimos aqui, a esses sistemas de medição que são utilizados atualmente, eles são suscetíveis a grandes erros em situações de calmaria, ou seja, de pouco vento, e alta intensidade solar,
que produz um erro, às vezes, muito alto na medição. Antes de começarmos aqui a entrevista, eu entrava num aplicativo de clima e tempo e marcava aqui no Ibirapuera cerca de 32 graus, e inclusive a temperatura e a sensação térmica, ambas de 32 graus. O senhor classifica isso como um possível erro ou não? Como é que a gente pode fazer a leitura? Em função Isso. de todo o seu conhecimento, o senhor que é PhD, um dos maiores especialistas do país no assunto. Bom, nem tanto assim. Mas, coincidentemente, eu leciono essa disciplina aqui na Universidade de São Paulo, né? Sistemas de medição em hidrometeorologia. Todo sistema de medição está sujeito a erros. Para saber se essa medição é adequada, é necessário um equipamento de referência colocado do lado do que a gente quer testar e verificar se há alguma diferença. Um jornal aqui de São Paulo importante, numa época, teve uma ideia, né, que eu achei muito interessante, de usar um desses sistemas de referência que nós tínhamos lá para checar a temperatura desses painéis que estão aí na cidade, né? Então, em regiões onde havia sombra sobre o sensor, a temperatura não estava tão diferente. Mas, por exemplo, onde ele estava exposto à radiação solar, nossa, uma diferença enorme. Por outro lado, no fim da tarde choveu, e aí como o sensor de temperatura estava exposto, a chuva resfriou o sensor, e aí a temperatura deu muito baixo. É um erro para menos e um erro para mais, né? Então foi um experimento que mostrou que as medições que são feitas aí desses painéis, elas não são muito confiáveis, elas são sujeitas a erro. Interessante porque na época a empresa que fazia esse monitoramento soube desse experimento e aí o responsável da empresa, ele disse, não, eu coloco o sensor dessa forma para ele ser aquecido pelo sol mais rapidamente, o que é um grande erro. A medição de temperatura ela precisa estar num abrigo, um abrigo do sol, né, e permitindo a circulação do ar. Porque a temperatura, essencialmente, você quer medir o estado, como nós chamamos de estado cinético. A temperatura é o estado cinético das moléculas de ar naquele local, né? Por outro lado, a temperatura varia muito da superfície urbana para a atmosfera mais acima, né? Os ventos, em geral, eles misturam essas camadas mais altas da atmosfera com a superfície e isso produz uma redistribuição dessa energia, né? Que não é tão eficiente quando está em calmaria. Então, o calor também aumenta por razão disso, né? E sujeita essas medições a esses erros mais corriqueiros de exposição do sensor de medição. O IAG tem um sistema de referência já há 91 anos, então lá aquela medição que é feita com um termômetro de altíssima qualidade, né, de referência, mediu uma temperatura de 38,1 graus Celsius, agora em novembro, né? Então essa medição está correta. Agora, isso é um recorde para a série de 90 anos. Num ambiente cada vez mais urbanizado, mais verticalizado, sem circulação eficiente, com menos verde, né? Nós já estivemos nessa casa aqui para discutir a questão da importância das árvores para a manutenção da qualidade do ar e da vida como um todo, né? As pessoas se sentem muito melhor no ambiente arborizado. E então, de fato, essas medições indicam esse aumento, mas há muitos fatores que precisam ser considerados, né, antes de se concluir que tenha havido uma mudança climática global, né, meramente porque houve aumento da temperatura. Num ano mais seco, aqui para o Brasil em particular, você citou a Europa, está nevando na Europa, está mais frio. E fica mais frio nessa época porque tem menos radiação solar e está mais encoberto por razão das nuvens de neve, né? Então é um assunto muito complexo, mas de fato houve aumento da temperatura. Não necessariamente por mudanças climáticas globais. Então, não podemos dizer que o efeito estufa que está causando tudo isso, o aquecimento global. O que essas palavras que tanto se falam, para que o leigo entenda, o que isso reflete no nosso dia a dia?
Muito boa Na pergunta. chuva, no calor. E até depois eu gostaria que o senhor ludicamente traçasse no mapa do Brasil. No sul nós estamos tendo muitas chuvas. No Nordeste e no Norte, a seca na Amazônia. Por aqui, no Sudeste, muito calor. E, então, por favor, primeiro responda essa questão do aquecimento e depois essa questão do mapa lúdico do Brasil. Bom, no aspecto dessas avaliações globais, há muita incerteza. Quem diz que tem certeza na meteorologia não está dizendo o que a gente conhece do sistema. Quantos anos o senhor tem de formação? 40 anos, tá? No próximo ano. E eu não sou negacionista, né? Estudei meteorologia, climatologia, paleoclimatologia, hidrometeorologia, meteorologia dinâmica, e há uma confusão generalizada, por exemplo, do que é tempo, o que é clima, o que é variabilidade climática, o que é mudança climática e o que é dinâmica climática, né? Então, o tempo é o que está acontecendo agora, amanhã e nas próximas semanas. Clima é uma estatística de décadas. Você precisa de dados e de boa qualidade para dizer qual é a temperatura média do ar numa dada época do ano, a máxima, a mínima, para todas as variáveis meteorológicas. Temperatura, umidade, vento, precipitação e radiação solar, e assim sucessivamente. Então, isso é clima, né? E as pessoas confundem tempo com clima. O clima hoje está quente. Não é o clima, é o tempo que está quente, ou frio, né? Depois você tem a questão da variabilidade. A variabilidade, o clima, ele flutua. Nós temos lá feito uma pesquisa com todos os medidores de precipitação do Brasil integrados com informação de satélite monitorada a cada meia hora durante 15 anos. E nós fizemos uma avaliação, em particular da precipitação, e, olha, Renata, você olha para cada um dos mapas, assim, no conjunto, e eles se parecem muito. Aliás, parece uma arte surreal, né? Mas quando você olha para os detalhes, tem pequenas variações de região para região. Isso é chamado de variabilidade climática, né? Num período, evidentemente, curto de 15 anos. Agora, mudanças climáticas, elas ocorrem numa escala de milhares para milhões de anos. Como é que a gente sabe atualmente disso? Pesquisas no passado, usando testemunhos, né? São rochas sedimentares que você tem no oceano, no continente, análise de pólen, né? Por exemplo, mostram que, por exemplo, o último período de gelo, de máximo de gelo na Terra, ocorreu há 18 mil anos atrás. E depois, desde então, a temperatura vem subindo, ela cai, sobe, né? Houve a pequena idade do gelo há 500 anos atrás, né? Que se encerrou no início do século XX, e a temperatura começou a aumentar novamente, né? Então, esses dados mostram que atualmente nós estamos num período denominado de interglacial. O que significa? É um período de temperaturas mais elevadas e com alta variabilidade climática. Variabilidade climática, não mudança climática. E isso significa que mais para frente nós vamos passar novamente por um período de máximo gelo na Terra. Mas isso não vai ser amanhã e nem no ano que vem. Isso demora um tempão e depende de fatores orbitais da Terra. A distância da Terra ao Sol varia em 100 mil anos. A Terra é como um peão, ela precessa um período de 40 mil anos, né? E o eixo de inclinação também varia, de 20 a 24 graus. Atualmente é 23 graus e meio, né, de inclinação. Todos esses fatores combinados, mais os sistemas da Terra, os oceanos, os continentes, a atmosfera, a biosfera da qual nós fazemos parte, e a parte gelada também, interagem entre elas, né? Há uma forte interação do oceano com a atmosfera. E com os continentes também, tudo interage. Em escalas que vão desde poucos segundos, mais locais, até
milhões de anos, que dependem, então, de todos esses fatores, né? Então, o clima está em constante mudança. E, atualmente, nós estamos num período interglacial. Como eu disse, o último terminou há 18 mil anos atrás. O gelo, para você ter uma ideia, chegava ali nos Estados Unidos. Geleiras, né? Um período muito frio. E, então, é necessária essa compreensão, e eu agradeço a oportunidade para falar desses assuntos, para que o seu público, o público de São Paulo, tenha mais informações, mais elementos. Há muita informação incorreta. Por exemplo, houve a passagem de uma frente fria aqui em São Paulo durante aquele prêmio internacional de corrida aqui, né? E disseram que aquilo era mudança climática. E, na realidade, era uma frente fria muito intensa, porque o norte do Brasil está mais seco e mais quente, por razão da diminuição das nuvens, da chuva, e aqui ainda continua frio. Então, esse contraste térmico produziu uma frente fria super poderosa, que realmente causou muito estrago. Mas isso não tem nada a ver com mudança climática, isso é uma variabilidade climática, né? Agora, com relação à sua outra pergunta, que eu acho que é bem mais importante, acho que as duas são importantes, né? Mas essa é importante para entender o que está acontecendo agora. No inverno, funciona assim. No verão, a Amazônia e o Brasil como um todo recebe água do Oceano Atlântico Sul e do Atlântico Central, né? E isso, então, traz umidade, vapor d'água, trazida pelos ventos, e essa umidade adentra o continente, chove muito, né? E o solo na Amazônia ele vai ficando carregado de umidade, né? Chega o fim do verão, começa, então, o outono, no inverno, outono e inverno, aí o processo se reverte. Toda aquela água que foi armazenada, inclusive pela vegetação, pela mata, começa a ser evapotranspirada. Evaporada dos rios e evapotranspirada pela vegetação. E nesse ano, até por razão do contraste térmico, houve, então, um transporte de calor e umidade para as altas latitudes muito alto. E, por outro lado, no Oceano Pacífico se desenvolveu novamente o que a gente chama de El Niño. Nós permanecemos 3 anos durante a pandemia numa laninha, com temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial, no meio do oceano, mais baixas, relativamente mais baixas, depois agora mudou para mais alta, né? Então esse El Niño é um El Niño muito significativo. Agora, o que aconteceu? Então, a água foi tirada daqui em grande quantidade. E com as frentes de frias no sul, essa umidade que estava indo para a Antártica, ela foi parcialmente bloqueada pelas frentes. E choveu muito lá, mas muito. E da onde veio a umidade? Da Amazônia, que estava sendo levada para lá. Bom, a umidade e o calor que foi levado daqui para a Antártica derreteu muito gelo lá na borda, não na Antártica em si, mas na borda, o gelo oceânico, né? Então, o gelo derreteu em grande quantidade, de recorde, e essa água que estava congelada, ela é gelada, ela afunda no oceano. Ela vai para o meio do Oceano Atlântico, profundo, mas ela também escoa superficialmente. E aí, por razão da circulação, ela aflora no meio do Atlântico, que fica mais frio, que evapora menos. E com a circulação mais baixa, menos umidade foi para a Amazônia. Aí parou de chover. Por isso a seca lá. Por isso a seca. Então, saiu mais água do que entrou. Normalmente entra bastante água nessa época, a partir de setembro, né, que é o início da primavera, e vai embora. Só que agora também tem um outro efeito, o efeito do El Niño. Num Laninha, as chuvas ficam mais concentradas do lado da Austrália. Quando se desenvolve o El Niño, como a água está mais quente, as nuvens se formam onde a água está mais quente, próximo da América do Sul. Então todo esse ar sobe, produz tempestades violentas, e na atmosfera é assim, tudo que sobe vai descer uma hora, né? Então sobe ali e vai descender aonde? Na Amazônia. E aí, na Amazônia, o ar que está afundando
termodinamicamente, né, ele aquece, ele afunda e aquece. Ele diminui, então, a instabilidade que vai produzir nuvens. Moral da história, o efeito de El Niño é causar um afundamento da atmosfera sobre a Amazônia. E com menos nuvens, aquece. Mas não está chegando umidade do oceano, pelo menos até agora, né? E o resultado é essa situação de extremo aquecimento e secura. Agora, por razão dessa atividade solar, a temperatura do oceano aqui na nossa região em particular aumentou rapidamente agora no último mês, né? E agora tem mais umidade, que está chegando na Amazônia e está causando chuvas lá. Por exemplo, há 2 dias atrás choveu muito lá em Belém do Pará, em toda aquela região no Pará, né? E a chuva ela tende a se propagar para dentro da bacia amazônica, chegando até a Cordilheira dos Andes, né? A previsão agora é de continuidade da seca, e agora mais intensa sobre o leste do norte do Brasil, particularmente o Nordeste, e muita chuva ainda no sul e sudeste. Aqui em São Paulo há uma indicação de que as chuvas vão ser próximas do normal, né? Então é essa a situação. É muito complexo, né? Essa super simplificação de dizer que tudo é culpa da mudança climática é um exagero. Tudo culpa do aquecimento global. É uma hipérbole, né? É uma hipérbole, um exagero exagerado demais. Mas, por outro lado, as pessoas já estão educadas nessa história de mudanças climáticas. E, novamente... É um vício. É um vício. Então, não um vício, mas talvez é aquela história, né? Por exemplo, você gosta começa a observar um dado tipo de carro. Aí você vai observar mais vezes aquele tipo de carro, porque você está interessado naquilo. Então, por razão da mudança climática ser uma coisa muito falada, as pessoas estão vindo. Tudo. E ela fala, não, então o que está acontecendo? Mudança climática. É variabilidade climática, não é mudança, né? Agora, necessariamente. E eu gostaria que o senhor, claro, me corrigisse, sobre previsão meteorológica, porque vem de meteoro. Já dá para prever como será o verão aqui na região sudeste e de que forma vocês conseguem prever uma tempestade fora do comum, como que ocorreu em São Sebastião, ou mesmo aqui em São Paulo? Certo. Bom, a previsão do tempo é uma atividade muito, mas muito elaborada. Para você ter uma ideia, Renata, há uma Organização Mundial da Saúde que trabalhou muito agora na pandemia e antes continua trabalhando a Organização Meteorológica Mundial. São 2 organizações mundiais. Só perde para a FIFA. Em termos de países participantes, né? Mas a meteorologia é uma atividade cooperativa, organizada em horários a partir da Greenwich, na Inglaterra, e a cada 3 horas, então, são feitas medições e elas são encaminhadas para centros globais, nos Estados Unidos, em Washington, e também na Inglaterra. Esses centros, então, eles coletam essa informação e eles têm uma metodologia modelística de supercomputadores, os maiores supercomputadores do mundo, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, são usados para meteorologia. São trilhões de operações matemáticas por segundo, né? Bom, então essas informações elas são absorvidas, elas são ajustadas e os modelos entendem a física, né? A física da Terra e dos oceanos e tudo mais. E tudo isso, então, por meio de equações matemáticas, de cálculo, né? E aí, então, o modelo ele faz a previsão do tempo. Atualmente, nos Estados Unidos, ele faz a previsão que vai até quase um mês. Mas a qualidade da previsão ela vai degradando rapidamente com o tempo, porque o nosso sistema é extremamente complexo. E as medições, elas são muito pontuais. Apesar do número muito maior, você ter constelações de satélites, radar, drones, até celulares, se cogita
utilizar essas imagens de celular para melhorar a previsão do tempo. Hoje são bilhões de imagens por dia, né? Vai lá na frente da Alesp e tem lá alguém tirando foto e já sabe que aqui o tempo está firme e está quente, né? Bom, enfim. Então, todas essas informações geradas pelo computador, a cada poucos segundos, elas são organizadas. O Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INPE, eles vão lá e pegam essas informações, trazem... Seja da Europa ou dos Estados Unidos. Tanto faz, né? Mas normalmente Estados Unidos. E, por sinal, a previsão da Europa, dos modelos europeus e asiáticos, são muito bons atualmente, né? Por causa da qualidade, do controle de qualidade das informações. Aliás, você sabe, quando os dados aqui vão do Brasil para lá, tem muitos dados que são rejeitados, não passam no controle de qualidade, né? E são esses mesmos dados que estão sendo usados para estatísticas, né? Por que são rejeitados? O modelo, então, ele produz uma série contínua de informações em pontos regulares, né, de 1, 2 quilômetros atualmente. Então, ele verifica o que o modelo e que os dados ali na proximidade estão medindo e aquilo que veio da sua região. Então, ele compara estatisticamente se a série tem uma consistência temporal, se na região não é discrepante. E aí, simplesmente, se está discrepante, você tem que descartar. Por quê? Porque quando entra um erro num modelo desses, o que ele vai produzir? Vai produzir erro. E o erro se propaga rapidamente. Então, a qualidade da informação em meteorologia é extremamente importante. E aqui vai uma sugestão para o governo federal e também para os estados, melhorar investimento na área de meteorologia. Isso pode ser feito aqui dentro da Alesp, né? A Casa do Povo do Estado de São Paulo. E São Paulo talvez seja uma exceção. A maior rede de monitoramento de chuva ainda está aqui em São Paulo. A gente tem vários radares, tem informação de satélite e tal, né? Mas a meteorologia, Renata, não conhece fronteiras. Então, para melhorar a previsão, você precisa melhorar o monitoramento no Brasil todo, nos oceanos, por exemplo. Isso hoje, em grande parte, é feito por satélite. Mas mesmo os satélites são sujeitos a erros, que afetam a previsão. Agora, a previsão hoje é de muito boa qualidade. Nossa, com 2 semanas você ainda consegue alguma informação útil da alta atmosfera. Mas e por que a gente vê, antigamente era no jornal, hoje na internet, no rádio, na TV, amanhã não vai chover, não sei o que não vai ver, cai, desaba o mundo. Por que ainda acontecem esses lapsos? Muito bom, esse é muito bom. E a mãe do meteorologista, coitado, deve dar, não é em pingo d'água. Você sabe que há uns 30 anos atrás, um meteorologista de um país aqui da América Latina, não vou citar, né? Mas ele errou a previsão e isso resultou em mortes. E não é que foram lá e mataram a pessoa que fez a previsão errada. O ódio fica tão grande, né? Mas, enfim, por que erra? Por que erra? Eu pergunto para você, por que erra? Por que erra? Porque tem erro na medição, os modelos são imperfeitos, né? Nós não somos perfeitos. Né? Mas o modelo, vocês falam de modelo climático ou modelo meteorológico? Isso, tem um modelo de previsão do tempo, que é para o globo todo, tem os modelos regionais, que a gente chama de mesescala, para nível de estado, região, e tem esses modelos do clima. O modelo do clima, inclusive, é uma versão mais simples desses modelos mais elaborados. É um contrassenso. Mas o modelo climático já não pode estar ficando desregulado, em desuso, por conta de toda essa variação climática que nós estamos sofrendo? Os modelos eles estão ficando mais... Não, é que tá. Essa é também outra questão importante. A física da Terra não muda. As leis físicas não mudam. Desde Einstein não mudou nada. A física moderna, simplesmente ela vai desvendando mais coisas, mas... Aliás, a física de Einstein também ajudou a meteorologia a explicar por que a radiação do Sol ela chega aqui espalhada, né? Ele precisou desenvolver um estudo físico para isso. Assim como outros estão sendo desenvolvidos. Agora, o erro, da onde ele vem? Vem do erro da medição.
vem do erro da própria detalhamento do modelo, apesar de muito sofisticado, ainda é simplesinho comparado com a complexidade do nosso sistema. Né? Tudo muito simples. Por exemplo, você não tem condição de descrever uma nuvem no modelo, que tem bilhões e bilhões de gotas, toneladas e toneladas de água. Né? Então, por razão desses pequenos erros, aí surge uma previsão errada. Agora, quem é que faz a diferença para corrigir, adaptar essa previsão é o meteorologista. A gente tem hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Não, que vai dominar. Garanto para você que em meteorologia não vai. Porque o problema é muito complexo. É muito complexo e demanda o uso dessa super rede neural que está na nossa cabeça. Aliás, por sinal, todo mundo tem um pouco de meteorologista, né? Todo mundo sabe. Galinho azul de Portugal, né? Ajuda. Para quem não conhece, é um galinho que eu não sei qual. O senhor sabe qual que é o método que ele é construído? Que você põe, se vai chover, ele fica escuro, ou se vai fazer sol, ele fica azul? Ele é sensível à umidade. Se tem umidade, chove. Né? É isso que ele está fazendo, combinando temperatura e umidade, e tem lá um pigmento, né, que muda de cor. Né? Então funciona. Assim como também muita gente acredita, né, quando vai entrar no período de chuva no Nordeste, eles falam, se o solo estiver úmido, vai chover. Por quê? Porque tem umidade. E se tem umidade, chove. E tem aquela história de quem fez uma cirurgia, tem um corte na cicatriz, que se vai mudar o tempo, a pessoa fica sensível. Fica sensível. Nós somos um sensor de temperatura, um termoscópio. A gente consegue detectar a variação de temperatura, né? E vento também, né? Não está mais intenso ou menos intenso. A radiação solar, que dá aquela falsa impressão de alta temperatura, né? No inverno está frio e a pessoa, por razão da radiação, ela sai sem blusa. Aí vai embora a radiação, esfria, né? Aliás, fria não, já está frio já. Não tem mais aquela radiação para aquecer a pele e a pessoa sente frio, né? Agora, professor, o assunto aqui dá para a gente ficar 2 horas conversando, mas o podcast está indo para o seu final. Gostaria que o senhor falasse dessa questão das chuvas, da previsão de chuvas torrenciais, como tivemos em São Sebastião, e o que esperar para o verão. E como é que vocês conseguem prever, se dá para prever a quantidade de chuva que vai cair, de gerenciar previamente uma crise? Ok. Bom, há os modelos climáticos elaborados, né, em modelos supercomputadores, e também há os modelos mais simples estocásticos, que dependem de uma estatística. São mais de quase 30 modelos. E cada um deles dá uma resposta. Aí você pega o conjunto deles e fala, deve ser mais ou menos aqui. Então, o que eles estão mostrando é que a temperatura do norte do Brasil até São Paulo vai estar acima do normal. E praticamente todo o verão. As chuvas vão estar acima do normal, particularmente no sul do Brasil. E talvez São Paulo seja afetado, até por razão desses impactos da ilha de calor aqui. Né? E chuva abaixo do normal, porque é um ano de El Niño. Né? Então, El Niño gera menos chuva na Amazônia, na região norte, e mais chuva no sul. Essa é a expectativa. Não dá para detalhar, senão a partir das estatísticas que já se conhece. Então, se você sabe que a temperatura vai estar acima do normal, você sabe qual é a normal, tem esses dados para fazer isso, e aí você determina probabilidades, né? E as probabilidades de muita chuva no sul e muito aquecimento no norte são bem altas. E a questão das tempestades? Tempestade é um outro jogo, né? Muito complexo. Para fazer previsão de tempestade, a gente tem satélite, tem modelos de mais escala, radar, são informações complementares e são previsões de mais curto prazo. Então, você só consegue antecipar essas tempestades num período talvez de poucas horas, 2, 3 horas de antecedência. Que é tempo suficiente se há um sistema de comunicação eficiente para comunicar a Defesa Civil, para alertar aquelas pessoas que vão ser afetadas. Né? E, infelizmente, as pessoas foram pegas nessa tempestade aí do litoral. Do carnaval, lá no litoral norte. É muito comum esse tipo de fenômeno. Morre, infelizmente, muita gente com corrida de massa, deslizamento, enchente.
E, infelizmente, essa é uma época de chuva, né? E é necessário, então, um monitoramento a partir da previsão do tempo global e um detalhamento maior a partir de satélite e radar e do profissional da área, que vai... Você sabe que a nossa atividade, meteorologia, ela faz parte do sistema profissional do Conselho Federal de Engenharia e dos CREAs. Para desenvolver a atividade de meteorologia, precisa ter registro profissional. Precisa ter uma acreditação das universidades, né, credenciadas, e a habilitação do sistema profissional para exercer essa atividade. E olha, hoje, atualmente, a pessoa vai lá no INPE, pega uma página, não tem noção, senão daquilo que está mostrado ali, que é muito bonito, às vezes é muito colorido, mas está errado. E quem tem a sensibilidade para detectar o erro e corrigir é o meteorologista, né? E há o meteorologista que trabalha com clima, com modelos globais e com modelos locais, com satélites, radares, rede de superfície, e tudo isso nesse emaranhado que é a meteorologia. Professor, certamente o senhor voltará aqui aos nossos estúdios. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que internautas, telespectadores e também ouvintes, através do Spotify, de todas as nossas plataformas digitais, aprenderam muito hoje com o senhor. Muito obrigada. Eu também aprendi com as suas perguntas. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui no podcast da Alesp a participação de um dos maiores especialistas do país, o professor que é diretor científico, professor Augusto José Pereira Filho, diretor científico da Sociedade Brasileira de Meteorologia e professor sênior do Instituto Astronômico, Geofísico e de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Fique sempre com a gente.